Que o Bolsonaro deixe de ser presidente. Não gosto dele, não suporto ele. Acho ele um imbecil calçado e vestido. Beijos estrelados. Isadora, o que é impeachment? É quando um presidente ou Carla, o que é impeachment? Foi o que aconteceu com a Dilma Rousseff. Muito bem. Não, ó, impeachment é tipo assim, o impedimento do presidente, né, da pessoa que tá no governo, exercer sua função. Se você errar, vai ser legal. Não, se errar, tu repete. Tem que dizer resposta. Tá. Vamos lá, tá gravando? Sim. Crisna, o que é impeachment? Impeachment, então, um processo constitucional que ele destitui o político do poder. Aí. Essa foi a resposta mesmo. Seguinte, João. O que é impeachment? Impeachment é um processo político, administrativo e penal de retirada do chefe do executivo. mudança de ideia. Tá, é só isso. É só isso, né? O impeachment é um processo em parte jurídico, em parte político, conduzido pelo Congresso Nacional, que julga se uma pessoa com função pública, como é o caso do presidente da República, do vice-presidente, dos ministros de Estado na esfera federal, do Procurador-Geral da República, governadores e seus secretários na esfera estadual e ministros do Supremo, cometeu um crime de responsabilidade. No caso do presidente da República, esses crimes caracterizam-se como infrações político-administrativas, que dão ensejo à perda do cargo e à inabilitação para o exercício da função pública pelo prazo de 8 anos. Na esfera legal, os crimes de responsabilidade estão previstos no capítulo 2, seção 3 da Constituição Federal, previstos no artigo 85 e instruções do seu procedimento no artigo 86 da Constituição, e pela Lei 1079 de 1950. Dentre o principal, podemos listar os crimes de responsabilidade previstos em legislação específica e na Constituição Federal. No seu artigo 4º, são crimes de responsabilidade os atos do Presidente da República que atentarem contra a Constituição Federal e, especialmente, contra a existência da União, o livre exercício do Poder Legislativo, do Poder Judiciário e dos poderes constitucionais dos Estados, o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais, a segurança interna do país, a probidade na administração, a lei orçamentária, a guarda e o legal emprego dos direitos públicos, o cumprimento das decisões judiciárias. No juízo de acusação, após a resolução chegar da Câmara dos Deputados, o Senado Federal vai constituir uma comissão especial para a elaboração de seu parecer, havendo discussão na plenária do Senado, por voto aberto, independentemente de seu conteúdo. Em caso de não ser admitida a denúncia, o processo será extinto. Caso contrário, o processo será oficialmente instaurado, passando a ser presidido pelo presidente do STF, sendo o presidente suspenso de suas funções por 180 dias. Na fase de julgamento, o julgamento do presidente da República será realizado no plenário do Senado Federal, por voto aberto, só sendo admitida a condenação se o quórum atingir 2/3 de seus membros, ou seja, 54 senadores. No caso de condenação, o presidente será destituído do cargo e estará inapto para o exercício de função pública por 8 anos. Em caso de absolvição, naturalmente, o presidente voltará a exercer as suas funções. Em meio a esse turbulento cenário, mais de 150 pedidos de impeachment foram apresentados ao Congresso Nacional, acusando o então presidente dos mais variados crimes comuns e de responsabilidade, como improbidade administrativa, racismo,
obstrução de justiça, hostilidade contra a nação estrangeira, charlatanismo e demais tipicidades associadas à sua conduta da pandemia de Covid-19. A sua participação em manifestações antidemocráticas e as constantes quebras de decoro do cargo que ocupava. Em meio a um cenário de instabilidades políticas, econômicas e sociais, e ascendendo ao poder em 2019, após uma eleição sublinhada por uma violenta polarização e radicalização social, o então deputado federal e capitão reformado do Exército iniciou seu governo em meio a uma profunda divisão da sociedade brasileira. Ao longo de 4 anos e incontáveis polêmicas, a presidência de Jair foi marcada pela facilitação do acesso a armas, pela alta militarização do poder executivo, pela aprovação da reforma previdenciária, pela instauração do controverso orçamento secreto, pelo seu tratamento negacionista com relação à pandemia de Covid-19 e, sobretudo, por crises diplomáticas, casos de interferência na Polícia Federal e de corrupção que pairavam desde a aquisição de vacinas a pastores ligados ao MEC, recebendo propina em barras de ouro. De acordo com a agência pública, dos pedidos apresentados, somam-se 97 pedidos originais, 7 aditamentos e 47 pedidos duplicados, os quais representam, ao todo, mais de 1.550 pessoas e 550 organizações. Desse total, em virtude do fato de não haver uma obrigatoriedade para se colocar um pedido em pauta, pois depende da atuação discricionária do presidente da Câmara, tão somente 7 foram arquivados ou desconsiderados pela mesa diretora. Dentre esses pedidos, destaca-se o número 125, aquele que ficou conhecido como mega pedido de impeachment, que apontou o cometimento de 23 crimes previstos na Lei 1079, de 10 de abril de 1950, conhecida como Lei do Impeachment, dentre os quais o de subversão violenta da ordem política e social, o de violação de tratados internacionais e o de provocação de animosidade entre as classes armadas e contra as instituições civis. Elaborado por um grupo de renomados juristas que buscaram unificar os demais 124 pedidos, foi apresentado sob amplos protestos na capital federal, no dia 30 de junho de 2021, e reuniu a assinatura de mais de 46 representantes de diversos setores da sociedade civil, de 11 partidos políticos de oposição e contou especialmente com a rubrica de 3 deputados federais e ex-apoiadores do então presidente. O superpedido de impeachment teve seu texto elaborado em torno dos 23 crimes de responsabilidade aos quais o ex-presidente foi atribuído, sendo subdivididos em 7 categorias: crimes contra a existência da União, crimes contra o livre exercício dos poderes legislativo e judiciário e dos poderes constitucionais dos Estados, crimes contra o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais, crimes contra a segurança interna, crimes contra a probidade na administração, crimes contra a guarda e legal emprego dos dinheiros públicos e crimes contra o cumprimento de decisões judiciárias. A primeira seção explica como esse grupo de autores se reuniu para coordenar e promover suas iniciativas, realizando, portanto, o superpedido de impeachment. A segunda seção disseca os pedidos de impeachment apresentados anteriormente em um relatório sistemático dos crimes de responsabilidade, atribuídos ao ex-presidente nesses pedidos. A terceira seção expõe e detalha os crimes de responsabilidade cometidos pelo ex-presidente, acompanhados de sua dedução lógico-jurídica. Por fim, a quarta seção destina-se ao requerimento de impeachment do então chefe do Executivo, visando o julgamento procedente do pedido. Tal pedido, até 2023, não foi colocado na pauta da Casa Legislativa e segue em análise há mais de 660 dias pela mesa diretora.